não acham que já deu de falar do caso do Jim Carrey? Aqui é o Bruno, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece e para quem me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo. E cara, vocês já devem ter visto a respeito do caso do Jim Carrey. Muitas pessoas falando que ele mudou, que ele foi clonado, tem gente a ponto de falar isso. E já deu de falar do caso do Jim Carrey. Porque, cara, o Jim Carrey é meu ator favorito. Ele é uma inspiração pra mim. E ver as pessoas falando esse tipo de coisa dele me deixa muito enraivecido. Eu tenho que admitir que eu fiquei assustado quando eu comecei a saber a respeito desse caso que estão dando pra ele. Mas depois que eu fiquei sabendo com mais clareza o que estão falando, eu não consigo parar de achar quem fica falando essas coisas muito estúpido. Tem gente falando que ele foi clonado, tem gente falando que ele fez procedimento estético, tem gente falando que ele tem um irmão gêmeo, tem gente falando que um ator se vestiu dele com uma máscara super moderna e não sei lá o que. Tem gente falando que o cara foi clonado. Vocês estão aonde? Achando que ele foi clonado? Isso aqui não é a novela O Clone da Record, não. Meu Deus, cara. O Clone. Vocês nunca viram essa novela? De tão ridículo que é ficar falando esse tipo de coisa? Só falta achar que agora o show de Truman virou realidade. Ah não, espera. Estão falando isso também. Que o Jim Carrey foi sequestrado pelos Illuminatis porque ele fez isso aqui num reality show. Pelo amor de Deus. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é o seguinte, teve uma premiação em Paris, onde o Jim Carrey foi premiado por causa de tantos papéis famosos de comédia e drama que ele já fez. E quando ele chegou lá, muitas pessoas acharam ele muito diferente, comparando ele na época que ele gravou Sonic com as fotos e vídeos dele nessa premiação. E tem gente falando que ele tá super diferente. E eu concordo, ele tá diferente. Vocês estão vendo aí na tela que ele tá um pouco mudado. Mas isso não quer dizer que o cara foi clonado. Cara, isso aqui não é uma novela, um livro de ficção científica. Isso aqui não é pseudociência, isso aqui é o mundo real. Sério, eu fico muito estressado vendo as pessoas falando esse tipo de coisa do meu ator favorito. Vai ver os filmes dele, isso é coisa boa a respeito dele. Vai ver a história dele. A história do Jim Carrey é mais dramática do que os filmes de drama que ele fez. O cara nasceu morando num trailer e conseguiu virar um dos melhores atores de comédia e drama que eu já vi na minha vida. E vocês ficam falando que o cara foi clonado? Meu Deus! Que ele foi sequestrado pelos Illuminati e foi trocado? Que um ator se vestiu dele? Vamos lá, vamos conversar a respeito disso. Eu vou mostrar os fatos aqui. O Jim Carrey era meu ator de comédia favorito. Ele fez muitos filmes bons, o Máscara, Ace Ventura, o Show de Truman, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, até que um dia, faz alguns anos, mas uma ex-namorada dele, que ficava sempre num vai e vem com o relacionamento, acabou morrendo. E a família culpou o Jim Carrey por causa disso, porque a mulher, essa ex-namorada do Jim Carrey, cometeu... você sabe o que? Nisso, Jim Carrey praticamente entrou em depressão. Ele ficou super deprimido, começou a se afastar, ele ficou anos afastado do cinema, ele ficou preso na casa dele, sem falar com ninguém, pintando quadros e refletindo sobre a vida. Até que uma vez ele apareceu em um desfile de moda e começou a falar coisas estranhas, falar sobre a vida, falar sobre um monte de coisas filosóficas, e as pessoas ficavam falando que ele estava enlouquecendo. Já começa aí, o cara não tá louco, ele só refletiu sobre a própria vida. Filosofia é uma das coisas mais lindas que a raça humana pode proporcionar, e o cara só estava refletindo sobre a vida dele depois de uma tragédia que atingiu ele. Ele ficou muito mais filosófico, pensativo, ficou pensando sobre
várias coisas pensando sobre a personalidade do ser humano. Ele fica falando recentemente, alguns anos atrás, sobre como cada pessoa muitas vezes finge ser o que não é e etc. Ele ficou muito estranho, ele ficou diferente. Até que ele voltou com o filme do Sonic a fazer filmes. E ele nunca tinha feito um terceiro filme na sua carreira. Ele só tinha feito 2 sequências porque ele odiava fazer sequências. Mas ele fez um terceiro filme, uma coisa que ele nunca fez. Ele fez Sonic 3, que é o melhor filme de videogame já feito. Talvez o filme do Mario seja um pouquinho melhor, mas eu prefiro Sonic 3. E cara, o cara só tá refletindo sobre a vida dele. Olha a aparência dele. Ele pode ter feito uma dieta de emagrecimento, ele pode ter feito, sei lá, um detox, ele pode ter simplesmente deixado o cabelo crescer e passado algum tipo de maquiagem. Cara, ele não foi clonado. Os Illuminatis não sequestraram o Jim Carrey. Parem de falar isso. Isso é besta. A Terceira Guerra Mundial tá quase explodindo e vocês estão querendo falar que um dos melhores atores de comédia foi sequestrado pelos Illuminatis? Ah, vai cagar, pelo amor de Deus! E aqui estou eu fazendo cosplay de Felipe Neto no Não Faz Sentido para eu mostrar como essa ideia é besta. O cara tem seu jeito de pensar. Ele pode ter feito um procedimento estético, por que não? Mas ele não foi clonado. Um ator não se vestiu como ele. Ele não foi, sei lá, trocado. Ele não é um robô, sei lá as teorias que estão fazendo, porque já escalhonou num nível que, meu Deus, ele não foi substituído. Ele só mudou. As pessoas mudam, mesmo depois de virarem adultas. Ele está refletindo, ele virou uma pessoa que dá valor à vida dele, ou que simplesmente gosta de refletir sobre a vida humana. Ele chegou naquele desfile de moda que eu falei e ele simplesmente falou que estava lá porque ele queria ir no evento mais esdrúxulo e que não acrescentaria nada na vida dele. Porque o desfile de moda é puramente pessoas vestindo máscaras. Elas estão lá fingindo e desfilando, mas desfile de moda é algo muito... Como é a palavra? É algo muito falso, tá ligado? O Jim Carrey não foi substituído. Ele tá normal, gente. Olha isso aqui. Tá diferente? Tá diferente. Mas as pessoas mudam, cara. As pessoas mudam. Ele só pode ter deixado o cabelo crescer, feito alguma dieta para emagrecimento, ele pode ter passado alguma maquiagem na cara. Eu sei que não dá para dizer que ele não mudou nada. Ele tá diferente. Mas as pessoas mudam tanto em mente quanto em aparência, mesmo depois da vida adulta. Por isso que eu acho besteira. Pelo amor de Deus, eu prefiro muito mais as pessoas se unindo pelo cachorro-orelha, não sobre o Jim Carrey ter sido clonado. Isso é teoria da conspiração. É gente falando merda na internet. Como sempre. Toda hora alguém fala uma merda na internet. E tem gente que dá bola. Enfim, esse vídeo não é muito a ver com o tema do meu canal, mas eu queria dar a minha opinião porque eu não aguento mais gente falando que o Jim Carrey foi clonado. Quer ver uma ficção científica, uma pseudociência? Vai ver Avatar, vai ver até a novela do clone, vai ver Mutantes da Record, ao invés de ficar falando que tem gente sendo clonada hoje em dia. Eu quero deixar claro que eu realmente acho que a ciência pode escalonar ao nível de chegar ao ponto de fazer o que estão falando que fizeram com Jim Carrey. Mas eu não acho que a ciência chegou ainda nesse ponto. Eu acho que ela ainda tem que evoluir mais para ela chegar ao ponto de fazer algo que estão dizendo que fizeram com o Jim Carrey. A ciência está mais preocupada com a genética e com a IA, principalmente com o desenvolvimento das IAs. Quando não é IA, é algum avanço científico. Por exemplo, a NASA quer de novo enviar o homem à Lua, depois de mais de 30 anos. Ou então a brasileira que descobriu mais ou menos como desfazer a paralisia através da genética. Mas isso não é o bastante para clonar um ser humano. Da última vez que tentaram clonar alguma coisa, clonaram uma cabra e o clone morreu porque as células não estavam certas. Essa é a minha opinião.
Qual a sua? O Jim Carrey foi clonado, igual estão falando? Não, né? Pelo amor de Deus, você deve ter o mínimo de senso para saber que isso é fake news. O cara só mudou, gente. As pessoas viram ele voltando a fazer as palhaçadas dele depois que ele fez Sonic e acharam que o Jim Carrey tinha voltado. Mas não, ele continua com os mesmos pensamentos. Na verdade, eu acho que é muito mais provável que o Jim Carrey esteja fazendo isso de propósito, para gerar as conversas, para gerar esse murmurinho que está acontecendo. O próprio Jim Carrey já afirmou várias vezes o tanto que as pessoas se importam com coisas mínimas ou ficam inventando ou aumentando situações. Eu não me surpreenderia se ele falasse que ele fez isso de propósito, que ele ficou contido e sério de propósito para gerar essas conversas para ele provar o ponto dele. Enfim, se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, compartilha o vídeo. Vai ver os outros vídeos no canal, são mais leves e são menores. Esse vídeo não tem muito a ver com o tema do canal, que é eu ficar dando minha opinião sobre polêmicas ou casos que estão acontecendo, mas eu acho que na verdade eu espero que eu tenha conseguido colocar na sua cabeça que isso é invenção da mídia. Por favor, já chega de falar do caso do Jim Carrey, isso é besteira. Enfim, um forte abraço, eu sou o Bruno e tchau!